Gente, tudo bem? Olha só, eu vou passar para vocês, como foi prometido nos vídeos, sobre a redação, né? Os diquinhos de redação para a prova que vocês vão ter domingo. E em relação aos vídeos que foram excluídos do Medvlog, eu vou deixar no comentário o porquê, também como tá minha saúde. E vamos nessa que vai dar bom. Vamos lá, gente. Lembrando que a prova de redação ela é dividida em 5 competências e cada competência vale até 200 pontos. Vou passar rapidinho para vocês cada competência, mais ou menos o que é cobrado e como vocês têm que se virar lá na hora da prova. Então, vamos lá. Vamos lá. A competência 1, ela traz sobre o domínio da língua portuguesa. E nessa competência, eu trouxe 4 tópicos importantes relacionados a ela. Seria a parte da escrita, da gramática, do registro e do vocabulário. Na escrita, vocês têm que se atentar bem à acentuação. Gente, por favor, acentue as palavras. Botam acento circunflexo, acento tio. Vamos para não esquecer de acentuar nada, porque cada acentuação que falta na prova é descontado ponto. Além da ortografia, né? Nas sílabas, quando vocês vão no espaço de uma linha até outra de uma linha para outra para baixo, a separação silábica, né, tem que ser correta. Também a utilização de hífen, caso a palavra precise utilizar o hífen. E também a diferenciação entre letra maiúscula e minúscula. Isso aí tem tudo certinho na internet. Vou deixar alguns links para vocês sobre toda essa competência aqui, sobre sites que vocês podem dar uma procurada. E seria isso. Na parte da gramática, tem que ter concordância, pontuação, vírgula e regência. Gente, uma coisa que muita gente erra na prova e é descontado muita nota são um problema com as vírgulas. As pessoas deixam de pontuar, deixam de colocar vírgulas, isso é muito importante. O registro tem que ser formal, ou seja, a gente não tem que utilizar marca nenhuma de oralidade, não utilizar tipo desse, como eu tô falando aqui com vocês, sabe? Mas na prova você não pode utilizar tipo, né? Desse jeito tem que ser um texto bem correto, bem escrito assim, pra tipo não ter problema nenhum. Em relação ao vocabulário, no caso, então, ele sendo formal, ele tem que ser preciso e ter um sentido correto. A competência 2 e a competência 3, elas são interligadas. São competências que, se você provavelmente não for bem numa, você também vai acabar não indo bem na outra. Eu vou explicar certinho aqui como ir bem nessas duas pontuações. Na competência 2, você tem que ter uma compreensão da proposta e, além disso, tem que se aplicar vários conceitos de outras áreas. Por exemplo, na compreensão da proposta, tu não tem que ter a fuga do tema. Ou seja, lê bem o que está pedindo, lê o texto que está pedindo, que tem o texto, os textos motivadores ali, para entender bem o que realmente está que eles querem que você fale. A aplicação dos conceitos de várias áreas, eu trouxe as áreas que o próprio Enem utiliza, que seria humana, na prova, né? As ciências humanas, ciências da natureza, as ciências exata, né? E a linguagem. E vou trazer um pouquinho de cada uma para vocês, para ver o que pode ser cobrado, para vocês colocarem na prova para enriquecer a argumentação. Muita gente acaba trazendo sociólogos, filósofos, conceitos históricos, sabe? Revolução Francesa, Iluminismo, por exemplo. Na parte da natureza, tem gente que acaba citando leis de Newton, por exemplo, fazem uma relação. Só que assim, gente, tudo tem que ter uma relação. Não adianta você soltar uma frase solta lá no texto que não vai rolar. Tipo, tem que pegar e fazer. Na verdade, está muito em cima da hora para isso, né? Tipo, já tá chegando a prova. Não adianta também pegar qualquer frase, chegar lá e soltar pra ver se vai conseguir uma nota. Não. Tenta lembrar nas aulas de português, nas aulas de ciências, nas aulas de história, e relacionar aquele problema que está ocorrendo que as pessoas estão solicitando com algo histórico ou algum livro, por exemplo, na parte da linguagem, né? Algum livro que você já leu e tem relação, um livro conhecido, né? Na parte por exemplo, na parte de exata, é até um pouco mais complicado misturar exatas com a redação, mas tem gente que acaba citando, já vi redações nota 1000, por exemplo, que acaba citando Pitágoras ou alguma coisa do tipo. Vai da imaginação da pessoa, só que tem que tomar muito cuidado para não fugir do tema também e não trazer coisa desnecessária para tentar encher linguiça. Na parte do texto, na parte ainda da competência 2, é necessário que você traga um texto dissertativo, argumentativo, que é isso que vai ser cobrado no Enem, né? E que seria isso, na verdade? Seria a defesa de um ponto de vista. A defesa do ponto de vista,
você tentaria trazer argumento dessas áreas aqui para mostrar para o corretor que você tem conhecimento daquilo que você está falando e trazer verdade sobre aquilo, entendeu? Então, gente, não inventem coisas, não adianta inventar nada, não adianta trazer, inventar citação de filósofo ou fazer alguma coisa que senão vai dar certo. 3. Como eu falei que elas são relacionadas, seria na seleção das informações, da argumentação, da defesa do ponto de vista. Então, são duas competências relacionadas, né? E aqui você vai ter que trazer uma coisinha que todos os professores sempre falam. Gente, lembrando outra coisa, eu não sou professor. Se tiver algum erro, algum professor, por favor, me corrija, porque eu tô tentando ajudar vocês e não quero atrapalhar em nada, né? Eu acho que eu peguei isso aqui da cartilha da redação do Enem e tá tudo como lá, né? Fiz um resuminho. Então, só tô apresentando pra vocês mais ou menos o que eu sei e do meu jeito, até de uma linguagem até um pouco diferente, sabe? Não é da linguagem que o professor fala, porque eu não sei como é que eu vou explicar, entendeu? Mas você vai ter que apresentar a sua tese, né? E sustentar os argumentos. Aí debater de dados, livro, etc. Também pode trazer parte de humanas, não necessariamente só se filósofos, sociólogos, pode trazer um dado do IBGE, alguma coisa do tipo, sabe? Notícias. Isso não tem que ter não fazer saltos temáticos e tem que seguir uma linha de raciocínio. Gente, se você começou a falar sobre preconceito aqui, no texto, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, se o texto, se por exemplo o tema for sobre preconceito, não vai ser, porque já foi preconceito, mas se fosse sobre preconceito, se falava sobre preconceito aqui, alguma relacionada com preconceito, e embaixo também você continuaria falando sobre preconceito. Se você começar a falar sobre preconceito e embaixo falar sobre outro assunto, vai fugir totalmente, vai ter um salto temático. Isso não pode acontecer. Tem que ter uma linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio e todas essas partes aqui seria um desenvolvimento da ideia. Na competência 4, mecanismos linguísticos. Eu vou deixar certinho para você uma folha que eu utilizava, que era muito importante e muito boa sobre todos os mecanismos de linguística e organização, os conectores, né, que eles falam. Que, assim, quando termina uma frase e começa outra frase, é sempre bom ter um conector. Se for um ali, por exemplo, vou deixar uns exemplos aqui, mas vou deixar essa folhinha, esse link para vocês verem. Na parte de conectores de adição, tipo, ademais, além disso, sabe? Seria essa parte. Então, na competência 4, organização dos parágrafos e frases, períodos, né? Tem que fazer tudo bem organizado, com pontuação. Não fazer períodos muito longos, não fazer frases muito longas, também não fazer um parágrafo só com uma frase enorme. Não. Então, fazendo frases muito longas, a pessoa acaba se perdendo, né? E isso não é interessante. Além disso, se você trazer, num parágrafo 3 ou 4 frases, vai ficar muito mais fácil de entender do que trazer um parágrafo com uma frase só. É necessário ter um leque vocabular. O leque vocabular seria evitar a repetição da mesma palavra. Tenta utilizar sinônimos, sabe? E eu vou também deixar um link certinho. Na verdade, eu vou deixar um link certinho de tudo, das coisas que eu utilizava, links, sites de estudo, para vocês darem uma revisada. Competência 5, que seria a última competência, seria a conclusão do texto. E nessa conclusão, você tem que trazer uma proposta de intervenção, porque o próprio tema da prova do Enem é um tema problemático. Então, eles pedem que façam uma solução no final do último parágrafo, que seria a conclusão. E tem que trazer meios para tentar solucionar o problema. Tem problemas às vezes que são impossíveis de solucionar, sim, existem vários problemas que são possíveis de solucionar, mas você consegue diminuir o problema, então você tem que trazer isso. Vou trazer a parte de baixo e a parte de cima. É importante responder na conclusão o que fazer, a solução para o problema, quem vai fazer essa solução, né, quem vai solucionar o problema, tentar solucionar o problema, porque o problema é difícil lá. Como visibilizar a proposta e qual a finalidade da proposta. Na parte de quem poderá fazer essa solução, eu trouxe gomifes, que seria uma frase para lembrar que vocês podem trazer. Tem tantas outras coisas que vocês podem trazer, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês. O gomife seria governos, ONGs, ministérios, indivíduo, família, escola e sociedade. Por exemplo, até na parte de ministério é bom especificar, por exemplo, se é um problema na saúde, Ministério da Saúde, se é um problema na educação, Ministério da Educação.
Então, vocês, não sei se vocês entendem, né? E é bom trazer bem especificado nessa conclusão quem vai fazer, como vai fazer, porque é muito importante isso para a prova. Antes da prova, o que poderia fazer? Ler diariamente. É muito importante a gente ter o hábito da leitura diária. Isso facilita tanto na parte da escrita, né, que a pessoa acaba escrevendo um pouco mais rápido e acaba tendo um leque maior de palavras. É importante também que na ato da leitura também já está praticando aprendendo com argumentações, na parte de leitura de livros e afins. Estar bem informado, gente, é importante ter informações, não para descobrir o tema da redação, mas para ter uma noção do que está acontecendo no Brasil, né? Ver redações nota 1000, ver redações de outros colegas que acabaram tirando nota 1000 é muito interessante, porque como é disponibilizado, isso é interessante, porque gente, a pessoa tirou uma nota 1000 ali, e ela chegou no patamar máximo, e ela seguiu todas aquelas competências corretas, então, não para copiar o texto dela, mas para ter uma noção de como pode fazer o teu texto, entendeu? Praticar sempre, no mínimo uma vez por semana, mas o ideal são 2 vezes por semana. Eu acho interessante fazer 2 redações por semana, como que eu fiz, porque com isso tu pode fazer a redação e refazer ela também. Então, você vai aprender, que daí na parte de corrigir redação com um professor, com um amigo, que seja, se você faz e refaz aquela redação, você acaba aprendendo com o erro. O importante agora, na hora da prova, ler o tema proposto com muita atenção, gente, para não ter fuga de tema. Então, ler os textos motivadores, como eu já falei, sem cópia, gente, só para ter uma ideia do que vai ser cobrado. Refletir o seu posicionamento, você vai ter que tomar uma posição daquele problema. Aqui, ela não é opcional, mas assim, eu vou mostrar para vocês um modelo que é o mais atual que as pessoas utilizam. A parte da prova, no primeiro parágrafo tem a introdução, depois tem um parágrafo de desenvolvimento, depois mais um parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Tem pessoas que acabam fazendo 3 parágrafos de desenvolvimento, só que, gente, se você fazer um parágrafo de desenvolvimento, faça um parágrafo de desenvolvimento completo. Então, com a argumentação, com a tese, com a exposição da sua ideia, porque se você fazer muitos parágrafos de desenvolvimento, vai acabar ficando um parágrafo pequeno e sem aquilo que era necessário para aquele parágrafo. Então, eu optei por fazer uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento, mais um parágrafo de desenvolvimento e uma conclusão. Lembrando que a prova tem um mínimo de 7 linhas, mas pro pessoal, gente, tenta fazer no mínimo, gente, 25 linhas, 28 linhas. O certo é mesmo utilizar as 30 linhas, porque tem gente que parece que é muita linha ali para utilizar, mas se tu for escrevendo certinho assim, acaba sendo até pouco. Gente, utilizem as 30 linhas que tem ali na prova. Caneta preta, gente, é importante que a prova não pode ser feita com a caneta azul. A redação tem que ser feita com caneta preta. Lembre de levar a caneta preta transparente. E a última dica, e não menos importante, é sem expressões textuais. Não utilizem coração, não sublinhem nada, porque isso é utilizado como uma expressão e isso pode zerar a sua prova. Então, não façam nada além do normal, que é escrever pontuação normal no texto. Não inventem, não botem linhas, não botem sublinhação, estrelas ou qualquer desenho. Não façam nada disso. Isso, gente. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quem assistiu, porque eu acho que ficou um pouco enrolado. Até peço desculpa, né? Porque eu fiz meio que na pressa, não queria deixar vocês na mão. E também foi a primeira vez que eu fiz um vídeo tentando ensinar as pessoas. Não sei se ficou muito bom, mas a próxima vez eu vou tentar fazer com um pouco mais calma e melhorar, só que a prova tá chegando e não queria deixar vocês na mão. Gente, eu desejo para vocês uma boa prova. Vão com fé, vai dar tudo certo. E o que tem que ser já tá guardado para vocês, tá? Beijinho.